Bom dia, eu quero cumprimentar a presidente Camila Coelho e em seu nome os demais que estão na mesa, meus colegas vereadores mirins, e em especial a minha mãe, que está na plateia, e também quem está acompanhando a gente pela TVL ou pela internet. Um bom dia. O assunto que eu quero trazer hoje é algo que eu acredito que muita gente vem acompanhando, especialmente pela internet, que foi o derramamento de petróleo que está acontecendo nas praias do Nordeste, que está se espalhando pouco a pouco. Ele começou no dia 30 de agosto, e as informações que a gente tem até agora foi que esse óleo estava sendo transportado por um navio grego, que, de verdade, a Grécia tem uma porcentagem bem grande de toda a porcentagem de petróleo do mundo, de todo o transporte de petróleo do mundo, e o óleo era venezuelano. Só que uma coisa interessante sobre o que era esse tipo de petróleo específico, ele se chama Merey 16, que é uma mistura de petróleo cru e ele é um tipo de óleo extra pesado, o que acaba se tornando um dos mais prejudiciais no meio ambiente, que foi o que disseram geólogos, engenheiros e químicos, que foram ouvidos pelo G1, que foi de onde eu tirei essa informação. Em geral, foram atingidos 286 locais em 98 cidades do Nordeste e são de todos os estados. Todo esse derramamento de petróleo está tendo, na real, um impacto ambiental muito grande, que acontecem algumas coisas com a fauna marinha que são bem difíceis de ser revertidas. Então, são tanto animais mortos e também tem um impacto na economia. Então, além disso, Desculpa, eu me perdi. Coisas que acontecem com esse impacto, com o impacto ambiental. Primeiramente, todas essas manchas de petróleo, elas bloqueiam a passagem do sol, que, no caso, isso impede a fotossíntese, que daí não tem oxigênio na água. Então, tanto peixes, tanto diversos animais marinhos morrem, e também as aves marinhas, todo esse óleo fica preso nas penas dela. Então, isso muda na regulagem de temperatura do corpo delas, e elas não conseguem voar. Os peixes morrem por asfixia, e o que acaba impactando bastante na economia local, porque tem muita pesca no Nordeste, é algo que acontece lá, e é uma parte importante da economia local. E que daí, com o derramamento de petróleo, os peixes são infectados e não conseguem se vender com tanta facilidade. Uma coisa que também tem no oceano, que é o fitoplâncton. O fitoplâncton é um micro-organismo muito pequenininho, que é a base de toda a cadeia alimentar marinha e que também é o que faz a maior parte da oxigenação da água. Então, isso também, todo o derramamento de petróleo mata o fitoplâncton e é uma coisa importante de se dizer. Uma coisa ainda mais importante é que existe uma região no sul da Bahia que se chama Abrolhos. O que acontece nessa região de Abrolhos? Ela tem a mais extensa bancada de corais do Brasil e que tem a maior biodiversidade marinha da porção sul do Oceano Atlântico. Recentemente, no caso ontem, chegaram pequenos pedaços na areia dessa praia de Abrolhos e que uma curiosidade sobre o petróleo que está sendo lançado que entra nessa parte de Abrolhos. O Merey 16. Ele fica muito mais fácil de ser separado quando ele está só no mar, que daí é possível fazer uma separação líquido com líquido. Porém, fica muito mais complicado quando ele está chegando na areia. E é o que está acontecendo. Tem relatos de pessoas que moram por lá e que estão frequentando essas praias e que veem que as pessoas saem de lá realmente com manchas de areia pelo corpo. Tanto que tem uma menina, o nome dela é Joana, de 10 anos. Ela foi surfar com a mãe, e ela mora por lá, ela estava lá aproveitando que é a rotina dela. E, no caso, isso foi interrompido por causa de manchas de petróleo. E se diz que ela passou mal e que, logo depois, que na verdade, difícil de fazer uma relação, se isso foi realmente por conta do petróleo ou por alguma outra razão externa. Mas não se sabe. Uma coisa interessante que é complicado as maiores organizações fazerem alguma coisa sobre isso, porque é um caso delicado e é realmente uma catástrofe ambiental. Qualquer derramamento de petróleo é classificado como catástrofe ambiental. O que acontece é que voluntários do Greenpeace, aqui do Brasil, eles foram até as praias para coletar imagens e relatos. E foi de lá que realmente saiu isso. Então, tanto que na Praia da Taíba foi encontrado um golfinho morto com manchas de petróleo e bastante animais da fauna marinha estão sendo afetados por isso. Dá para ver também no turismo, que acaba impactando a economia novamente. As praias estão muito mais vazias do que o habitual, o que, agora está começando o verão, é essa época que acontece a maior parte do turismo no Nordeste e isso está sendo impactado. Então, é uma das coisas que a gente mais tem honra aqui no Brasil, que é o nosso bonito litoral. Isso está sendo manchado
por petróleo, que é algo que poderia ter sido evitado. Tanto que eles não sabem, de verdade, se isso foi um ato criminoso ou se foi completamente um acidente. Mas isso é algo que tem que ser investigado ainda mais a fundo. Para terminar, eu só queria trazer uma reflexão, que a gente sabe que isso é algo que poderia ter sido evitado se tivesse tomado mais cuidado. E daí eu quero trazer uma frase de uma dessas pessoas que foram entrevistadas nas praias do Ceará, quando eles foram com os voluntários do Greenpeace, e o nome dela é Brasília de Jesus. Ela é uma senhora de 72 anos. Eu li a entrevista que foi feita com ela, e uma frase que me marcou bastante foi: o homem não tem nem piedade de ele mesmo, quem dirá da natureza. Então, acho que isso é uma frase que a gente pode dizer, e realmente trazer uma reflexão sobre ela, de que a natureza é o nosso bem mais precioso, e é um assunto que eu venho trazendo bastante aqui na Câmara Mirim, e que é bem importante. Então, só queria trazer mais atenção para esse fato, e pensar que realmente, se cada um fizer a nossa parte, que nem esses voluntários estão fazendo, trazendo mais informações, e até as pessoas que moram por lá, trazendo mais visibilidade para isso, a gente conseguiria mudar muita coisa do que está acontecendo hoje. Muito obrigada.